desce o fogo do Senhor aqui. Oh Santo, oh Santo, Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor, a soberania do Senhor esteja na vida de cada um. Nós estamos neste lugar para adorar, para buscar o Senhor, invocar o seu santo nome. Estive pensando nessa semana sobre essa ministração desse louvor, das palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração, através do pastor João Márcio, através do nosso irmão Jeff. Em todas elas, Deus nos fala sobre um recomeço. A vigília que nós temos prevista agora para a sexta, um encontro espiritual. Deus fala de um recomeço. Deus fala de uma renovação. A palavra que o pastor João Márcio trouxe sobre a mulher estéril, ainda que ela fosse estéril, né? Deus traía muitos filhos para largar a tenda, para largar nossa vida diante do Senhor. Então a gente vai... Eu escolhi essa música porque ela diz de um recomeço. Ela fala de uma nova história. Quando Deus chamou Abraão e falou: sai da tua tenda e olha para as areias do mar, olha para as estrelas do céu, porque assim se fará com o povo que eu escolhi, o povo de Israel. Então que a nossa vida, onde cada um agora está, na sua casa, no trabalho, no hospital, em qualquer lugar que você estiver, que o Espírito Santo do Senhor possa mover no seu coração e trazer o Espírito mesmo do Senhor, que traz multiplicação, que traz restauração, que traz renovo, que Ele venha mesmo trazer a direção do Senhor para os seus propósitos, que você viva segundo o propósito do Senhor na sua vida. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, Pai. Colocamos nossas vidas, colocamos cada lar, colocamos cada irmão dessa igreja, Deus, a cooperação que cada um traz no corpo do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos mesmo, Pai, que essa unção do Senhor, que quebra todo o jugo, a unção, ó Deus, que traz libertação, a unção que vem do Senhor, porque a obra é do Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós liberamos a Tua palavra neste lugar. Nós liberamos a Tua palavra sobre cada vida, sobre cada perspectiva do futuro, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a vontade do Senhor e que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da sua tenda, ó filho meu, sai da tua tenda, dependa do Senhor. Declare: sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Senhor. Queremos mesmo, Pai, a tua bênção. Queremos ser movidos, Pai, pelo teu propósito, pelo teu princípio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a fé que vence o mundo, Pai, possa estar no coração de cada um dos meus irmãos. Deus, a fé que vence o mundo possa trazer a expectativa dos céus, Pai, sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Aleluias. Oh Senhor, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Então declare: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declara, igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer aqui. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer na sua casa. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer na vida da sua família. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer sobre esta nação.
como foi falado, nós cremos, Pai, um recomeço, Pai, um renovo, Pai, a restituição, Pai, sobre esta nação, Pai, a tua presença, Pai, o reino do Senhor Jesus sobre nós, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, reina, Espírito Santo de Deus, de uma forma grandiosamente, Pai, que todo joelho, que toda língua confessará o Senhor Jesus como o único Senhor Salvador, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, porque somente o Senhor Jesus tem o poder, Pai, de reinar, Pai, sobre nós, sobre as nossas vidas, reina, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, porque nós cremos, Pai, grandes coisas, Pai, nós cremos, Pai, na tua vitória, nós cremos, Pai, na tua cura, nós cremos no teu milagre, Pai, nós cremos, Pai, no teu renovo, Pai, no teu recomeço. Talvez você se encontre nessa noite sem rumo, não sabe o que fazer, você talvez desistiu de tudo, talvez você quer parar, mas o Senhor Jesus, Ele tem um recomeço sobre a sua vida. O Senhor Jesus, Ele tem algo sobre a sua vida, porque grandes coisas o Senhor Jesus tem sobre você, grandes projetos, porque a obra que o Senhor Jesus começou na sua vida ainda há de continuar, porque essa enfermidade, essa doença, essa depressão tem que bater retirada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara bênção, declara bênção, declara vitória, declara vida de Deus, unção do Senhor, um recomeço onde você não vê nada acontecer, mas o Senhor Jesus já vê, Ele já luta ali no mundo espiritual ao seu favor. O Senhor Jesus, Ele consegue enxergar o além, Ele consegue enxergar o infinito, aquilo que você não sabe. Muitas vezes você está no leito de morte, aquela família, aquele parente, alguém está ali na UTI, não sei quem é, alguém que está ali no hospital, talvez você perdeu a esperança sobre aquela vida, mas o Senhor Jesus, Ele sopra o sopro de vida, o sopro de cura, o sopro de unção, o sopro de Deus, o sopro de renovo, o sopro de Deus naquele lar, naquela casa, naquele UTI, naquela enfermaria, naquele quarto, naquele hospital. Deus sopra, Pai, sopra. Talvez você conheça alguém que está doente. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus, visita, Pai. Visita, Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, ali naquele leito, Pai. Visita, Pai. Derrama, Pai. Derrama o teu sangue, Pai, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Pai, derrama, Pai. Derrama a cura. Derrama, Pai. Porque ninguém é igual ao nosso Deus. Pai, vai de encontro, Pai, sobre a vida da Joselita. Pai, vai de encontro sobre a vida dela. Pai, nós cremos, Senhor Jesus, Pai, que ela vai sair dali, Pai, totalmente recuperada. Pai, com recuperação plena, com recuperação completa. Pai, ela vai receber alta. Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para que possa vir, Pai, testemunhar, Pai, a glória do Senhor, a unção do Senhor. Deus, prepare essa igreja para o encontro, Pai, de mulheres, para o encontro de homens. Deus, prepara, Pai, uma atmosfera neste lugar. Pai, nós clamamos, Pai, o mover do Senhor. Pai, o teu sobrenatural. Pai, a tua glória do Senhor Jesus sobre este lugar. Pai, aviva, Pai. Nos aviva, Senhor. Nos aviva, Espírito Santo de Deus. Derrama, Pai, o teu avivamento sobre nós. Pai, nos enche, Pai, do teu Santo Espírito. Pai, que visem ser liberta, que visem ser curada, sarada, transformada. Pai, que visem ser salvas e cheias, e cheias, e cheias, e cheias, e cheias de Deus, em nome de Jesus. Declara, declara. Oh, Espírito Santo de Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio.
grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê, a salva de palmas para o Senhor Jesus. Se você crê, adore o Senhor Jesus com as suas palmas. Você aí na sua casa, você aí no seu lar, nós que estamos aqui presencial, palmas para o Senhor Jesus. Palmas para o Senhor Jesus, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado somente para o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode sentar todo mundo, né? Que Deus abençoa nós que estamos aqui, você que está aí assistindo, que Deus abençoe você de uma forma grandiosamente, de uma forma sobrenatural. Então, vamos, né? Tá chegando o final de ano, né? Vamos começar a fazer a nossa campanha, né? De terça-feira, né? Projetando já, né? Um ano que vem, 2022. Então, se você deseja fazer a campanha 3 terça-feira, 7, até chegar ao final do ano, venha para poder fazer a sua campanha aqui em oração junto com nós, amém? Dia 27, às 7 horas da manhã, é o nosso encontro de mulheres. E dia 4 é o encontro de homens. Então, o Edivaldo e o pastor André está fazendo as inscrições. Então, não perca este encontro. Não perca, porque depois o encontro vai ter outro encontro só o ano que vem, só Deus sabe quando. Então vamos aproveitar, vai ser só um dia, vai ser aqui na igreja. Vamos ter café da manhã, vamos ter um almoço, vamos ter lanche, vamos estar preparando algo muito especial para você. Chama a sua célula, né? Chama a sua família, né? Seu amigo que você vê que alguém precisa participar por esse encontro. Vai ser bênção em nome de Jesus. E dia 19, a nossa vigília, né, aqui na igreja, nessa sexta-feira vai ser uma vigília de oração, né, pro encontro, né, uma vigília de oração para a sua vida, para as nossas vidas, né, projetando. Então não perca essa vigília, sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja, e esperamos você, aguardamos a presença de vocês, tá? Jefferson, é você que vai estar vindo aqui? O Jefferson já está subindo. Então nós contamos com a presença, sua presença sábado. Vamos nos encher de Deus, vamos receber mais do Senhor Jesus, porque nós sabemos que no encontro nós vamos receber muito mais. Mas a nossa vigília vai ser um começo daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então não falte, sexta-feira estaremos aqui juntos como Igreja do Senhor Jesus. Você que está aqui presencial, você que está aí de forma online. Sexta-feira não teremos transmissão da vigília, o nosso foco vai ser presencial aqui. Então fica o convite realmente para todos vocês e também para o encontro, né? Assim como a Elisângela fez esse convite aí. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 3, versículo 16. Talvez é o texto mais conhecido da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um livro, o nome desse livro é As 5 Linguagens do Amor. É um livro bem famoso, best-seller, escrito pelo Gary Chapman. E ele fala sobre algumas linguagens universais do amor. E nesse livro vai falar sobre linguagem do presente, vai falar atos de serviço, vai falar toque físico, palavras de afirmação, entre outras linguagens. E o interessante é que esse livro ele fala a respeito de como nós expressamos o nosso amor para com alguém e como nós recebemos o nosso amor, entendemos que estamos sendo amados. E é interessante isso porque o próprio livro ele fala sobre a linguagem que Deus fala para expressar o seu amor. E Deus ele é o único ser que ele fala todas as linguagens de amor. Por isso que ele tem uma forma de falar comigo, que muito provavelmente não é a mesma forma que fala com a Carla, que não é a mesma forma que fala com o Edivaldo, que não é a mesma forma que fala com a Silvia. Por quê? Porque Deus ele tem todas as formas de amar. Mas João 3,16 ele ressalta uma forma de amar bem peculiar de Deus, que é exatamente o ato de presentear. João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o mundo que ele presenteou,
Ele deu o seu Filho unigênito para nós. Para o quê? Para que Ele transportasse a gente do império das trevas e conduzisse a gente até o império da luz. E isso é interessante porque eu entendo que se Deus ele fala essa linguagem de presentear, de dar, de ofertar, eu também tenho que entender que esse é um chamado para mim também de generosidade. Sabe, querido, eu tenho que entender que eu tenho que ser generoso em tudo que eu faço. Porque quando eu sou generoso, eu lembro o próprio Deus que entregou o melhor que Ele tinha por nós. Então, nesse instante, eu gostaria que você separasse a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo. Não gostaria que você ficasse constrangido, caso você não tenha trago. E nós vamos estar fazendo uma oração, ok? Eu gostaria que você se colocasse de pé, mesmo você que não trouxe. E vamos orar nesse instante. Eu quero fazer uma oração especial mesmo pelas suas finanças. Sabe, eu tenho sido muito feliz com o que Deus tem feito em minha vida e no meio da nossa igreja. Por quê? Porque mesmo em tempos difíceis, nossa igreja tem se levantado para ser bênção em outras vidas, para abençoar outras pessoas. E Deus tem estado com a mão aqui, nos dando provisão, e não somente para que a gente se mantenha, mas também para que a gente venha derramar isso em outras vidas. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, por esse dia de hoje, pela oportunidade que nós temos, Deus, de ofertar na casa do Senhor, pela oportunidade que nós temos de dizimar na casa do Senhor. Sabemos, Deus amado, que não fazemos isso por obrigação, como a palavra do Senhor diz, mas fazemos isso, Deus, com livre, espontânea vontade, com voluntariedade, ó Deus, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós não estamos, Senhor Jesus Cristo, pagando nada, ó Deus amado Pai, nós estamos simplesmente devolvendo aquilo que já é seu, porque tudo que nós temos é seu. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue a nos conduzir rumo à sua vontade, ó Deus amado, e nos conduzir rumo a uma vida financeira próspera e abençoada, ó Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Enquanto nós cantamos esse hino, eu gostaria que você que trouxe pode trazer sua oferta. Teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão aqui presencial, você que está aí na sua casa de forma online. E eu gostaria de ministrar uma palavra hoje que fala a respeito de sonhos. Por quê? Porque nós estamos no período do ano que nós estamos falando sobre futuro. Então é sobre eu ver uma igreja. Então eu acreditar em um futuro que muitas vezes eu não estou vendo aqui na realidade, mas que Deus já tem preparado para mim. E isso é fé. Fé é o quê? É você ter convicção, a certeza daquilo que você ainda não está vivenciando, mas que Deus colocou no seu coração que você irá vivenciar. Então nós vamos falar hoje sobre sonhos. E é muito interessante, por quê? Porque nós vivemos em um tempo onde, principalmente a geração que é a minha geração, eu cuido dos jovens da igreja, da galera ali de 15, 20, 22 anos, uma geração que não aprendeu a sonhar. Sabe, eu converso com adolescentes de 13, 14 anos, e eu pergunto para eles qual que é o seu sonho, ou o que eles têm sonhado, e eles não sabem me responder. E muitas vezes eles falam para mim, quando alguns falam, são coisas insignificantes, por exemplo. Assim, qual que é o seu sonho, meu irmão? Ah, meu sonho é ter um carro legal. Assim, poxa, ter um carro legal? Ah, qual que é o seu sonho, meu irmão? Não, meu sonho é viajar e conhecer Paris. Legal, é bom você desejar conhecer um lugar, é bom você desejar ter algum bem, mas isso não é a essência de um sonho. Sabe, querido, Martin Luther King nos ensina que um sonho verdadeiro, um sonho que flui do coração de Deus, ele vem para transformar a história. Ele vem para dividir o tempo.
Ele vem realmente para transformar não somente a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu venho aqui para falar hoje para ti, desde a introdução: sonhe grande, porque seu Deus é grande. Você tem um Deus grande. Sonhe grande. Não deixe que o diabo tampe os seus sonhos. Não deixe que ele venha abafar os seus sonhos. Não. Deus tem algo grande para ti. Jeremias fala isso. Bem sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor. É planos de você viver no mal? Não. Mas é planos de quê? De bem, um futuro, uma esperança. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse em Tiago. Nós vamos ler 3 versículos do livro de Tiago. Está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, logo após de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Perdoem os irmãos pela minha voz. Ontem eu estava muito empolgado no casamento da Vitória de Samuel. Eu perdi um pouco a voz gritando lá, comemorando com eles esse tempo tão precioso. Mas minha voz vai aguentar até o final, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Pedimos, Senhor Jesus, que venhamos viver esse tempo, Deus, de sonhar. Esse tempo, Deus, de vivenciar a vontade do Senhor em nossas vidas. Deus, abre o nosso coração nessa noite, que não seja somente mais uma noite, mas que seja uma noite onde os sonhos do Senhor venham penetrar no nosso coração. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu quero te fazer e fazer a mim essa noite é: como que eu sei que um sonho é de Deus? Como que eu sei que um sonho é de Deus? Porque nós sabemos que nem todo sonho é de Deus, sim ou não? Tem gente que sonha, por exemplo, se você for a alguns países, tem algumas culturas que tem pessoas que sonham em matar a maior quantidade de pessoas possíveis. E de vez em quando a gente vê esses homens bombas aí, esse povo derrubando avião. Tem muitas pessoas que sonham, muitas vezes, em ter algo não para ser bênção para outras pessoas, mas para ostentar e para mostrar que tem algo. E isso é o que mais existe. Eu posso falar para você na juventude. Ah, você sonha em quê? Ah, eu sonho em ter uma Hilux. Glória a Deus, amém. Mas para que você sonha em ter uma Hilux? Não é errado você sonhar em ter, mas o errado é o seu porquê estar associado às coisas somente sua. E foi isso que nós lemos no texto. De onde vêm as guerras? De homens sonhadores, mas que não sonham simplesmente para o bem do próximo, mas sonham o quê? Em poder, em autoridade. De onde vêm as contendas? De pessoas que muitas vezes querem algo, mas que o quê? Que não conseguem ver também outra pessoa crescer, outra pessoa avançar. Por quê? Porque elas sonham em simplesmente elas poder obter algo, simplesmente elas ter algo, simplesmente elas sobressair. E tudo que é egoísmo não é de Deus. Sabe, querido, quando Deus levanta alguém é para ele ser bênção, não para ele viver na bênção. Como assim, Jefferson? Olha só, quando Deus chama Abraão e fala para Abraão sobre o quê?
ser pai de multidões, ele fala assim, olha, te farei uma bênção para que você seja uma bênção a todas as nações. E o que eu quero te falar hoje aqui é exatamente isso. Deus, ele quer brotar um sonho no seu coração, não simplesmente para que você viva esse sonho, mas que esse sonho também transforme a vida de outras pessoas. É sobre isso, os sonhos de Deus é sobre isso. Então, como eu vou saber se um sonho é de Deus ou não? Primeiramente, é entendendo que existem sonhos que não agradam a Deus. Isso inclui o quê? Vaidade, soberba, orgulho, inveja, ciúmes, bem próprio. E é isso que o texto de Tiago diz. Então, como saber se um sonho é de Deus? Sabe, querido, como saber se um sonho é de Deus? Então, eu gostaria que você entrasse comigo em algumas passagens, e eu vou falar 4 pontos bem breves, para você fazer um check-out. Quando você tiver um sonho no seu coração, você falar assim, será que esse sonho é de Deus? Sabe aquelas atividades que a gente faz, fala assim, olha, eu tenho isso, tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade, isso aqui não tem. Então nós vamos fazer exatamente isso hoje. Nós vamos falar sobre entender os sonhos de Deus. E o primeiro passo para mim saber se um sonho é de Deus ou não é, passo 1, quando o sonho é maior do que você. Sabe, querido, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz o seguinte, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai à terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão recebe o chamado de Deus, e o chamado é o quê? Você, Abraão, será pai de multidões. Só que Abraão tinha 75 anos e sua mulher estéril. O sonho de Deus para a vida de Abraão era maior do que as possibilidades de realização. E o que eu estou falando para ti? Eu estou falando para ti é que quando o sonho é de Deus, você olha e fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. E você vai começar a ver isso em todos os profetas da Bíblia. Deus fala com Moisés, e Moisés fala assim, não, Senhor, eu não sei nem falar direito, eu sou fraco. Deus vai falar com Elias, Elias fala assim, não Deus, não, deixa eu aqui na caverna, eu não consigo, eu não... Por quê? Porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que nós. Eles são grandes. Eles irão romper nas próximas gerações. Muitas vezes nós não viveremos o ápice dos nossos sonhos, mas através do nosso sonho, as próximas gerações viverão tempos melhores. Não foi assim como Martin Luther King morreu, assassinado, e hoje ainda temos dificuldade nisso que ele queria transformar, temos, mas é bem melhor do que quando ele se posicionou. Talvez daqui 100 anos vai ser melhor ainda, e ele não está vivo para ver, mas Deus colocou um sonho no coração dele, e as gerações hoje, e as gerações futuras, viverão ainda esse sonho, concretizado na vida delas. Então é isso que eu estou falando para ti, meu irmão, não sonhe pequeno, e não se coloque como a pessoa que vai realizar esse sonho, não, a sua dependência tem que ser de Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, somente creia, acredite. Jefferson, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão uma pessoa que está sem perspectiva, você não sabe a minha situação. Meu irmão, não interessa as suas circunstâncias, o meu Deus e o seu Deus é o Deus que transforma as circunstâncias, é o Deus que levanta um homem de 75 anos, com a mulher estéril, e torna ele pai de multidões. Deixa eu te falar, Abraão duvidou. Nós falamos assim, Abraão pai da fé, sim, mas Abraão duvidou. A Bíblia fala que quando Deus falou isso para ele, Sara e Abraão riram. Abraão falou assim, como eu, um velho de idade, posso dar um filho?
Sara riu por dentro. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Muitas vezes nós vamos duvidar, mas o que eu quero falar para ti hoje é, mesmo se você não acredita, que você está duvidando no seu coração, vá. Abraão foi, mesmo duvidando. Ele foi e Deus fez. Sabe, querido, muitas vezes na nossa caminhada cristã, Deus vai... Gente, eu não estou falando para você que você sempre vai crer nas promessas de Deus. Sabe, às vezes a gente duvida. Porque é tão grande que a gente fala assim, meu Deus, será? Mas sabe a diferença da pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé? É que a pessoa que tem fé, ela vai, mesmo ela às vezes duvidando, mas ela vai, ela se move, ela não fica parada, ela rompe, ela vai, e Deus vai fazendo. Sabe, querido, Deus não é um Deus que Ele já vai te mostrar todo o percurso, Ele é um Deus que no caminho Ele vai fazendo os milagres, no caminho, no seu passo a passo, no seu dia a dia, na sua dependência, é diário, é diário. É diário, é como maná. Não adianta guardar um maná para o outro dia, não. A sua confiança em Deus tem que estar todos os dias, e todo dia Ele tem uma porção para ti. Por isso que eu estou falando hoje aqui para ti, o sonho de Deus para você é maior do que você. Posicione-se nisso. Se é impossível, se é só um milagre, se é algo grandioso demais, audacioso, então esse pode ser um indício que esse sonho é de Deus. Pode ser um indício. Jefferson, é só Deus, é só um milagre para Deus restaurar minha família. Então esse sonho é dele. É só um milagre para mim cursar uma faculdade X. Então esse sonho é dele. Ah, é só um milagre para mim passar num concurso X. Então quer dizer que é um sonho dele. Ah, mas é só um milagre essa doença aqui, eu ser curado. Então quer dizer que é um sonho dele. Por quê? Porque Deus é um Deus do impossível. Gente, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que nos levantar e fazer. E existe um poder nisso. Sabe, querido, existe um poder nisso. Muita gente faz a analogia de Lázaro. Jesus podia tirar a pedra, sim ou não? Pedra, sai daí, a pedra rolaria. Mas o que ele falou? Não, tirem a pedra. Era possível os homens ir lá e tirar a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, somente o Deus do impossível. Somente o Deus do impossível. Posicione-se em Deus, e Ele irá abrir as portas, e você viverá tempos de milagres, amém? Amém. Então, o primeiro indício que um sonho é de Deus é quando o sonho é maior do que você. E o segundo indício que um sonho é de Deus é que os sonhos de Deus são para nós, não para eu. E eu falei isso na introdução. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim, olha Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deixa eu te falar, você quer saber um indício que aquilo que você está sonhando é de Deus? É quando isso não abençoará somente você, mas abençoará também mais pessoas. Mas atingirá também a sua geração, a sua família, os seus irmãos, a sua igreja. Isso é um indício que é um sonho de Deus. Os sonhos de Deus sempre têm o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Deus não abençoou Abraão para ele ficar andando de Camaro amarelo. Deus não abençoou Abraão para ele ficar ostentando no mundo as suas cabras e os seus bois. Deus abençoou Abraão e concretizou os sonhos dele na vida dele para ele ser bênção. Isso que eu quero falar para ti. Deus, Ele irá concretizar os sonhos dele para a sua vida, para que você seja bênção. Para que você seja bênção. E eu tenho que entender isso daí. Sabe, querido, nós lemos em Tiago, muitas pessoas pedem, mas elas não recebem por quê? Porque pedem por motivos errados, por bens próprios, dos seus próprios prazeres. E não é isso que Deus nos chama para se posicionar e pedir algo
que atingirá a nossa cidade, a nossa família, a nossa igreja. É isso. Sabe, poucos textos na Bíblia Jesus disse: grande é a sua fé. Poucos textos na Bíblia. E a maioria deles, essas pessoas não estavam pedindo algo para elas, e sim para o bem do outro. Olha só, sabe a história lá do paralítico? Ele chegou na casa onde Jesus estava, só que o que? Tinha uma grande multidão, e ele não conseguia entrar ali. Aí sabe o que aconteceu? 4 amigos pegaram ele, levaram no teto, gente, e teto de casa antiga é alto, levaram no teto, desceram aquele paralítico na frente de Jesus, e Jesus falou assim: grande é a fé de vocês, grande é a fé daqueles 4 amigos. Por quê? Eles estavam fazendo algo para eles? Não, eles estavam fazendo algo pelo próximo. Existe um outro episódio que Deus fala sobre grande a sua fé também, que é a mulher sinofenícia. A mulher sinofenícia, mesmo não sendo ali de Israel, ela recebe um fora de Jesus. Jesus fala assim: calma, eu ainda não vim para vocês. E mesmo assim ela persevera, e ela consegue com que Jesus cure a filha dela. E Jesus falou para ela: o que? Grande é a sua fé. Mas por quê? Ela está pedindo algo para ela? Não, ela está pedindo algo o quê? Para outra pessoa. Em outro momento também é um centurião. O centurião foi até Jesus pedir um milagre para o empregado dele. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, grande é a sua fé. Por quê? Porque os sonhos de Deus não é para eu, mas sim para nós. Deus vai fazer na sua vida de tal forma que irá transbordar e atingir pessoas ao seu redor. Irá transbordar e irá mudar a história de pessoas ao seu redor. Sabe, querido, nós vamos viver um tempo agora de renovo. O tema do ano que vem fala sobre renovo, sobre renovação, sobre a gente estar posicionado novamente, retomar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Isso é interessante eu entender o quê? Que Deus, Ele quer fazer algo em mim, mas não só para ficar em mim, mas também para se alastrar por onde quer que eu venha passar. Sabe, querido, Jó, ele estava passando por uma luta terrível, por uma dificuldade terrível. Jó talvez foi um homem que mais sofreu na Bíblia. Eu estou falando uma opinião minha, tirando Jesus. Jó, na minha concepção, foi o homem que mais sofreu, porque ele era um cara íntegro, e mesmo assim, ele perdeu tudo que ele tinha, e para piorar, ele perdeu os seus 10 filhos, e para piorar mais ainda, ele perdeu a sua saúde. Nós não estamos falando de um cara que estava a vida toda errada, não. Era um cara íntegro, o próprio Deus fala a respeito de Jó. Mas sabe quando Deus muda o cativeiro de Jó? Quando Jó estava orando pelos seus amigos. Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro dele. O que Deus está nos ensinando aqui? Sabe, Ele quer implantar sonhos em nosso coração, mas nós precisamos também orar pelos nossos irmãos, orar pelo próximo, se posicionar pelo próximo. Sabe, querido, 2 é melhor do que 1. Provérbios fala isso: o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta tão facilmente. E eu tenho que entender que eu tenho que me posicionar para ser bênção para os outros. Eu muitas vezes viro para alguns jovens e pergunto assim: por que então você não sonha? Ele fala assim: porque eu tenho medo de me frustrar. Essa pessoa não entendeu os sonhos de Deus para a vida dela. Porque uma pessoa que sonha os sonhos de Deus, ela não tem medo de se frustrar, porque ela sabe que os sonhos de Deus não é simplesmente para ela, mas abençoará muitas outras pessoas. Então ela somente depende de Deus. Jefferson, mas eu tenho 10 anos, sonhe. Jefferson, mas eu tenho 30 anos, sonhe. Jefferson, mas eu tenho 40 anos, sonhe. Jefferson, eu tenho 60 anos, sonhe. Jefferson, mas eu tenho 80 anos, sonhe. Eu tenho 90 anos, sonhe. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para cumprir na sua vida ainda. Ele tem. Sonhe grande, porque seu Deus é grande. Sabe, o terceiro indício que um sonho é de Deus. Nós falamos sobre o primeiro indício. E esse primeiro indício é quando o sonho é maior do que você. O segundo, os sonhos de Deus são para nós e não para eu. E terceiro,
indício que um sonho é de Deus é quando nós perguntamos para Deus sobre os nossos sonhos e não para Mamon. Vou repetir. Quando perguntamos para Deus sobre nossos sonhos e não para Mamon. Sabe, Deus manda Abraão sair da terra, da casa dos seus pais, para uma terra que ele não conhecia. E Abraão não ficou colocando na balança a questão financeira. Ele foi. Deixa eu te falar algo para ti. Eu conheço pessoas que não escolhem o curso dela por vocação, mas escolhe por questão financeira. E eu falo isso para os meus irmãos. Eu falo isso para eles: olha, não importa se o curso que você escolher no mercado paga alto ou não paga muita coisa. Se você está naquilo que você foi chamado para fazer, você viverá feliz, independente do seu salário. Eu conheço gente milionária frustrada, pessoas ricas frustradas, não conseguem dormir, não tem paz. Por quê? Não escolheram viver os sonhos de Deus. Não perguntaram para Deus sobre os sonhos dela, perguntaram para Mamon. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que é Deus que tem que determinar os meus sonhos e não o dinheiro. Não é o dinheiro. Sabe, querido, você pode ter a opção de não querer ter algo. Vou dar um exemplo aqui para ti. Você como um casal, você como mulher, como homem, você pode ter a opção de não querer ter filho às vezes. Não quero ter filho, amém, glória a Deus, é uma opção. Só que essa opção não pode ser feita baseada no dinheiro. Porque o dinheiro, ele não pode determinar na nossa vida. Sabe, você pode ter a opção de escolher a faculdade que você quiser. Só que isso não pode ser determinado pelo dinheiro. Porque o dinheiro não deve ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é Jesus. E o que Ele te fez para fazer? Qual que é o seu papel? Eu não tenho que ficar perguntando toda hora para o dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai nos testar. Ele vai nos prometer algo que a gente olha para o papel e fala assim: isso aqui não bate as contas. Não batia as contas para Abraão. Não batia as contas para José. Não batia as contas para Davi. Não batia as contas para Pedro. Não batia as contas para Tomé, tanto que ele duvidou. Só que quando você pergunta para Deus sobre os seus sonhos e sobre a sua vida, descanse, descanse. Mas não é descansar sem se posicionar, é descansar batalhando e trabalhando, sabendo que Deus vai abrir as portas, sabendo que Deus vai fazer. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Será que você tem coragem de perguntar a Deus qual que é o sonho dele para a sua vida, sem perguntar para Mamon? Sabe, deixa Deus falar sobre os sonhos dele para você e pare de ouvir a opinião de Mamon. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eu quero revisar contigo para a gente ir para o último ponto. Como saber se um sonho é de Deus? Primeiro, quando o sonho é maior do que você. Segundo, quando o sonho é para nós e não para eu. Terceiro, quando perguntamos para Deus e não para Mamon. E quarta e última característica de um sonho de Deus é: os sonhos de Deus são sonhados por filhos e não por escravos. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17 diz: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Existem dois espíritos diferentes: o espírito de filho e o espírito de escravo. O espírito de filho, ele traz em nós
adoção, um sentimento de adoção. E o espírito de escravo traz em nós temor. Sabe, querido, nós temos que ficar atentos, porque senão muitas vezes nós não se movemos como os filhos de Deus. Nós temos que ficar bastante atentos, porque muitas vezes nós tememos, nós ficamos com medo. Sabe, nós ficamos com medo de se posicionar em Deus. E eu não estou aqui querendo falar que medo não é uma coisa normal. Não, todos temos medos. Todos. Eu não vou falar aqui para você, porque não tenho medo. Não, eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Alguém tem algum medo. Só que existe uma diferença das pessoas que vivem com espírito de filho e o outro que vive com de escravo. É que essa pessoa, mesmo com medo, ela se posiciona em Deus. Sabe, querido, nós criticamos muito Pedro, porque Pedro afundou. Ele andou. Ele falou, Deus, se for o Senhor Jesus, faça que eu saia desse barco andando também sobre as águas. Ele foi. Só que ele viu os ventos e ele teve medo. E ele afundou. Mas eu quero falar uma coisa para ti, de todos aqueles discípulos de Jesus que estavam ali, Pedro foi aquele que se posicionou e foi mais corajoso, mesmo que ele passou por um tempo de medo, que ele foi o único que saiu do barco e desafiou. Sabe, querido, os outros podem até falar, Pedro, você afundou, hein, que sua fé é pequenininha. Mas Pedro vira para a pessoa assim, mas eu tenho uma história para contar, eu andei sobre as águas, quem de vocês andou aí? Sabe, querido, haja apesar do medo. Haja em Deus apesar do medo. E eu não estou falando para ti aqui dos medos normais da vida, né? Tem gente, eu tenho medo de atravessar a rua olhando só para o lado. Obviamente você tem que ter medo mesmo, você tem que atravessar alguma. Eu não estou falando disso, eu estou falando do medo, da questão dos propósitos de Deus para a sua vida. Do medo relacionado aos sonhos de Deus para a sua vida. De a gente olhar e às vezes as possibilidades ser tão distante, a gente fica com medo e a gente paralisa. Não, vá mesmo com medo. Não deixe que o medo te paralise, mas que ele te impulsione para viver a vontade de Deus. Sabe, quando eu entendo que eu sou filho e não escravo, eu entendo que sou herdeiro. Como assim, Jefferson? Tudo que é do Pai também é meu. Tudo que é do Pai também é seu. Por isso que eu não vivo mais em busca de coisas passageiras. Por quê? Porque meu Pai é eterno. Porque meu Pai é eterno. Por isso eu não vivo correndo atrás de dinheiro, porque meu Pai é dono do ouro e da prata. Por isso eu não vivo uma vida sem sonhos, porque os sonhos do meu Pai são maiores que os meus. Sabe, querido, eu quero finalizar com isso. Eu quero já convidar aqui o pessoal do louvor. Eu quero finalizar com a parábola do filho pródigo. Sabe? A parábola do filho pródigo, na verdade, ela é a parábola dos filhos pródigos. Porque não é somente o filho que se perdeu, que é o pródigo ali, mas também aquele filho que estava na casa do pai. O interessante é que quando o filho que estava distante, perdido, ele volta, o pai prepara uma grande festa, o pai o recebe de coração aberto, o pai recebe ele, coloca um anel, troca as vestes dele, mata o bezerro gordo, faz uma grande festa. Mas o filho que estava na casa junto com o pai, ele chega lá e questiona o pai e fala assim: pai, esse filho estava perdido, ele gastou o seu dinheiro, ele foi com prostitutas gastando dinheiro, beberrão, em farra, e o senhor vem dar uma festona para ele? Eu estou aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me comemorar com os meus amigos. E o pai vira e fala para ele assim: meu filho, seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Sabe, nós temos que festejar. Você, tudo que é meu
é seu. Sabe, querido, o que eu quero falar para ti, que Deus fala para ti hoje? Tudo que é dele é seu. A paz que excede todo entendimento é seu. Sabe, a mansidão é seu. O domínio próprio é seu. Os frutos do Espírito é seu. Não fique posicionado na casa do Pai, reivindicando cabritos. Não, porque tudo que é dele é seu. E eu parei para pensar, eu falei, Deus, por que será que esse filho, ele reivindicou um cabrito ao pai, mesmo ele sendo dono de tudo? E eu entendi algo poderoso, e eu quero finalizar com isso aqui. Sabe, querido, porque esse moço, ele reivindicou um cabrito para o pai, mesmo sendo dono de tudo? Porque quando nós somos herdeiros, nós temos uma responsabilidade para com o Pai. Quando eu sou herdeiro, eu tenho a responsabilidade de fazer com meu pai o quê? Prestar conta com meu pai. Eu sou herdeiro, mas tudo que eu faço eu tenho que prestar conta com meu pai. Mas quando eu recebo um cabrito, quando eu recebo algo que é dado, o meu pai não tem direito de opinar, ele me deu. Os nossos patrões, eles não ficam perguntando o que a gente vai fazer com o nosso salário. Não, nós trabalhamos e ganhamos, e você faz o que você quiser com o seu salário. E muitas vezes somos assim com Deus. Muitas vezes nós ficamos reivindicando coisas pequenas para Deus, porque na verdade nós não queremos a opinião dele no nosso caminho, nos nossos sonhos, nas nossas vontades. Mas Deus quer trazer para ti hoje um espírito de herdeiro, onde você entende que é dono de tudo, e você prestará conta dos seus sonhos com Ele. Você viverá os sonhos dele, não os seus. Sabe, é um tempo da gente abrir mão dos nossos sonhos, é um tempo da gente abrir mão das nossas vontades, para viver o sonho de Jesus, para viver o sonho de Deus para a nossa vida. Sabe, Ele quer levantar pessoas influentes em nosso meio. Ele quer fazer com que os sonhos deles se realizem em nós. Nós precisamos crer. Curve a sua cabeça nessa noite. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, nessa noite, Jesus. E pedimos, Pai, que os sonhos do Senhor venham sobre o nosso coração. Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, plantando em nós algo que é da vontade do Senhor. Dai-nos um espírito, Senhor, de herdeiros, que clamamos Abba, Pai, e não espírito de escravo. Pai, a nossa vida é do Senhor. Nós não temos mais o controle, é o Senhor que tem. Restaura em nós a sua vontade, restaura em nós o seu querer. Toma minha vida, tudo é teu, os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores dos que os meus. Coloque-se de pé, vamos cantar isso, vamos declarar isso essa noite. Os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores dos que os meus. Os teus caminhos bem mais alto dos que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos
sonhos são maiores dos que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por essa terça-feira. Pai, pedimos que o Senhor implante em nossos corações os sonhos do Senhor. Deus, nós queremos viver para a sua vontade. Deus, tira todo o desejo egoísta do nosso coração, porque a gente pende mesmo para o erro, a gente pende muitas vezes mesmo para o pecado. Oh Deus, mas coloca a sua vontade. Nós entendemos que os seus sonhos são maiores que os nossos. Nós entendemos hoje, Deus, que nós vamos sonhar grande, porque o Senhor é grande. Nós entendemos hoje que somos herdeiros do Senhor, por isso nós sonhamos, por isso nós se posicionamos, ó Deus amado, em estar contigo, em viver para ti, em amar a ti sobre todas as coisas. Que os sonhos do Senhor venham florescer em nosso coração e que a nossa vida seja reflexo, ó Deus, da sua vida aqui na terra. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira abençoada. E sexta-feira estamos aqui na vigília mais uma vez para adorar Jesus Cristo. Os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida.